favor, segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 13. Vamos ler 14 ao 19. Diz assim: E Eliseu estava doente de sua doença, de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhes disse: Toma o arco e flechas. E tomou o arco e flechas. Então disse o rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere terra. E feriu-a 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Meu Deus, meu Senhor, mais uma vez a palavra do Senhor aberta, meu Deus. Que assim também esteja no nosso coração para ouvi-la. E sim, meu Deus, certamente praticá-la. Que o Senhor possa remover, meu Deus, tudo aquilo que tem sido empecilho para que a sua palavra frutifique em nós. Meu Pai, fortalece a cada um, meu Deus, dos ouvintes, e que desde já o Senhor venha repreender, Pai, todo espírito que tentar tirar a atenção do teu povo. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra venha fortalecer a tua igreja, o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor, o povo de Deus. Nós estamos no segundo dia, a segunda quinta-feira dessa campanha, e eu creio que o Senhor, certamente, Ele já começou a fazer mudança na sua vida. Você crê nisso? Amém? Temos que nos colocar nas mãos de Deus, à disposição de Deus. A palavra do Senhor diz que Eliseu, um homem de Deus, o profeta, estava doente, à beira da morte. Ele estava já ali com uma idade avançada. Ele estava enfermo, estava doente. E o rei de Israel chega até ele. Por quê? Porque certamente esse rei, ele sabia dos feitos do homem de Deus, ele conhecia a história do homem de Deus, e o rei, ele sabia que o Eliseu era um homem muito usado por Deus, um profeta usado por Deus de forma grande. Amém, igreja? Ele sabia disso. Então ele vai até o homem de Deus, ele chega até o homem de Deus, e ele chega ali, diz a Bíblia que ele chorou sobre o seu rosto. Ele disse aquela frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E o Eliseu, profeticamente, começa a falar para ele o que ele deveria fazer. Amém? Nós temos que fazer como está escrito em Isaías 49, versículo 2, ali pedindo ao Senhor que ele fosse uma flecha limpa na sua aljava. Nós precisamos ser uma flecha. Amém, povo de Deus? Nós precisamos ser uma flecha. E como é uma flecha? Nós precisamos ser aquilo que a palavra do Senhor vai nos falar aqui, que disse Eliseu: toma um arco e flechas. E disse: tomou um arco e flechas. E disse então o rei, então disse ao rei, olha o que Eliseu disse: põe a tua mão sobre o arco. E o pôs sobre ele a mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos de quem? Do rei. Vocês estão compreendendo, sim ou não?
o rei Joás era um homem que sabia muito bem como usar um arco e uma flecha. O rei, ele era treinado nas guerras. Ele sabia como manejar um arco e uma flecha. E às vezes assim somos nós. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro. Mas se a mão de Deus não estiver sobre a vida da pessoa, não vai fluir. É ou não é verdade? Não vai fluir. Então esse rei, ele reconheceu que ele precisava ir até o homem de Deus. Ele chega até o homem de Deus e o homem de Deus começa a falar para ele, pega um arco e pega as flechas. Ele tomou o arco e tomou as flechas. E o Senhor, através de Eliseu, começa a instruir a ele. Olha o que diz mais a palavra de Deus no versículo 17. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então nós precisamos entender o quê? Que nós somos uma flecha na mão de quem? De Deus. É ou não é verdade? E eu não sei se você conhece de perto um arco e uma flecha. Eu não sei se você conhece. O arco e a flecha ela não fica à mostra, ela fica dentro de uma aljava. Não é? Ela não é para se amostrar, ela é para ser atirada. E quando o homem de Deus fala para o rei, falou assim, ó, você vai fazer assim e assim. Ele tomou o arco e quando ele estica o arco, que ele começa a puxar o arco e a flecha vai, é assim a nossa vida. Quanto mais somos pressionados, mais longe nós vamos chegar. Amém? Mais longe nós vamos chegar. Em nome de Jesus. E naquela época, quando as flechas eram atiradas, os reis pegavam as flechas, atiravam para a direção a qual eles iriam tomar aquela cidade, a qual eles queriam vencer. E assim temos que sermos nós. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus e nós temos que nos colocar em oração. Por quê? Porque se a gente for ler mais, a gente vai ver a indignação do homem de Deus por causa da falta de perseverança do rei. Ele ficou revoltado quando ele pediu para que ele jogasse. Ele falou assim, ó, toma as flechas e joga no chão. Finca as flechas no chão aí. Ele pegou, fez quantas vezes? 3 vezes. Eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão. Minha irmã, você às vezes está passando uma dificuldade, você está enfrentando uma grande luta. E você quer a vitória sobre aquela luta. Mas você ora quantas vezes? 1 vez. Aí você chega na igreja e fala assim, não, eu já orei, agora é com Deus. Nós precisamos ser o quê? Perseverante. Precisamos ser perseverante. Porque nós entendemos que a obra de Deus, a igreja, ela é como se fosse um arco. E nós somos uma flecha. Amém? Nós precisamos abrir a janela do nosso entendimento. Nós precisamos abrir a janela, mirar aonde a gente quer e pegar firme com Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos buscar a direção do homem de Deus. Amém, povo de Deus? Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim, não, eu já oro em casa mesmo. Está muito bom. Eu faço as coisas de Deus em casa mesmo. Eu vou para o meu quarto, dobro o meu joelho, falo com Deus ali e está tudo certo. E nessa pandemia, quantas pessoas, não estou falando que, né, existem muitas pessoas que têm um problema, às vezes, de saúde, e as pessoas não estão vindo na igreja. As pessoas têm que se precaver mesmo. Não é verdade? Mas existem muitas pessoas que se acomodaram nessa pandemia. Disseram assim, não, eu vou fazer a obra de Deus em casa mesmo. Não, está tudo certo. Não está certo não, meu irmão. Nós temos que reconhecer, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, eu já sou bom nisso. Eu vou lá pregar não, porque eu sei pregar mais que o pastor. Eu não vou lá ouvir pregação não, porque eu sei pregar. Eu não vou lá, porque eu já sei louvar, eu já sei orar, eu já sei tudo. O rei, ele era muito especialista no arco e flecha. E sabia muito como atirar. Porque, né, era filho
do rei, neto de rei, né, pastor André? Sabia tudo de arco e flecha, mas ele vai até onde? O homem de Deus. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós precisamos buscar a direção de Deus. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual de um homem, de quem? De Deus. Porque às vezes você está lutando, e você não consegue enxergar aquilo que o homem de Deus está enxergando. Quem está compreendendo? Está entendendo, sim ou não? Então nós precisamos nos submeter às coisas de Deus, à obra de Deus, fazer a obra de Deus. Precisamos ser flechas, precisamos deixar que o Senhor coloque as mãos sobre as nossas vidas. Esse homem, o rei Jeoás, ele vai ali, e quando ele pega no arco, pega na flecha ali, diz a Bíblia que Eliseu coloca as suas mãozinhas sobre as mãos dele, um homem já de idade, quem sabe às vezes já trêmulo, pela sua idade e tudo, mas cheio da unção de Deus, cheio da determinação de Deus, cheio do poder de Deus. O rei estava ali, mas ele estava desesperado, chorando emocionalmente, porque estava vendo o profeta ali enfermo, já à beira da morte. Mas o homem de Deus, pastor André, ainda tinha uma fé dentro dele. Ele trazia dentro dele, aliás, ele trazia as promessas de Deus, uma fé que nós precisamos ter essa fé, meu irmão. Nós precisamos trazer dentro de nós uma fé viva, não momentânea. Olha, eu tenho fé quando eu vou na igreja. Eu tenho fé quando eu estou domingo na igreja, na quinta na igreja. E o coração está fervendo ali, a pessoa sai daqui e fala assim, olha, eu vou vencer, eu vou arrebentar, mas aí chega lá fora, arrebenta nada, é uma fé momentânea. Eliseu, ele vivia a fé, ele orava, e ele via Deus fazer aquilo que era sobrenatural. Eliseu, se a gente for olhar, desde o início ali, quando ele pede a porção dobrada de Elias, eu fico imaginando ele falasse que ele dizer que queria uma porção dobrada e receber aquela porção dobrada, mesmo que dura coisa ele pediu, não era fácil para ele, mas ele cumpriu o seu ministério ali, como homem de Deus, como um servo de Deus, como um homem que honrava a Deus. E ele tinha um servo chamado Geazi, ou Geazi, que estava ali com ele. Mas eu queria trazer para você, para os dias de hoje, a gente é bom que a gente faça uma conjectura. Eu fico imaginando um obreiro de Eliseu, um moço que andava com Eliseu, que via os milagres acontecerem, sobrenaturais, acontecer no ministério daquele homem, e não ter a mesma visão daquele homem. Eliseu teve uma visão de Deus, ele queria ter a unção dobrada de Elias, ele recebeu. Agora, por que Geazi não pediu, pastor André, uma unção, né? Olha, eu quero agora uma unção quadriplicada. Não, sabe o que ele estava de olho? Nas coisas materiais. Sim ou não? A Bíblia diz que ele ficou leproso, porque os olhos deles estavam nas coisas materiais. Então há essa diferença. Quando nós chegamos até a igreja, quando nós chegamos na presença de Deus, nós precisamos ter os olhos espirituais, nas coisas espirituais. Nós precisamos ter uma visão espiritual. E isso é o que Eliseu estava vendo, tudo sobrenatural. Eu não sei se você entende, quando eles viram-se cercados, uma certa feita que eles estavam cercados, a cidade cercada, um moço olha e da janela e vê. Fala, meu Deus, nós estamos perdidos, estão todos cercados. O que Eliseu disse para ele? Maior é o que está conosco. Nós temos mais do que estão com eles lá. Por quê? Porque a visão do homem de Deus é uma visão sobrenatural, meu irmão. A fé são coisas que a gente espera, a convicção de fatos que a gente está esperando, que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Isso é a fé, Hebreus capítulo 1. Então nós precisamos ter esse entendimento, nós não podemos somente vir à igreja para buscar as coisas materiais, não. Nós precisamos vir aqui na igreja
E quando você tem um familiar que ainda não recebeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida, você colocar no teu coração, olha, pela fé, ele já recebeu a Jesus no coração. Ainda que não, mas pela sua fé. O casamento está por um fio. Não. Deus vai mudar essa história. Deus vai transformar essa história. Por quê? Porque você tem uma visão espiritual. Você não está buscando somente as coisas materiais. Você tem uma visão além. Amém, povo de Deus? Amém? Você tem uma visão além daquilo que o homem pode fazer, que o médico pode fazer. Às vezes a pessoa está num estado terminal. Um câncer, num estado terminal. Mas pela fé, você ora com determinação, mas não somente naquele momento. Você continua perseverando. Você continua orando com os olhos da fé. Senhor, eu creio que o Senhor já fez a obra. Amém, povo de Deus? E assim tem que ser na nossa vida. A Bíblia diz que esse homem, mesmo depois de morto, o Eliseu, mesmo depois que ele morre, eles pegaram um homem e jogaram lá no túmulo dele. Quando o homem desceu, que esbarrou nos ossos dele, o homem ressuscitou. Mesmo depois de morto. O homem estava cheio de unção. É ou não é verdade? Existe um monte de profeta aí que fisicamente vive, mas não tem esta unção. Sim ou não? É ou não é verdade? Então nós precisamos ter os olhos nas coisas espirituais. Eu não sei se você lembra da história de Naamã. É ou não é verdade? Naamã chega e fala assim, eu quero ver o profeta aí, porque estou leproso. O profeta nem lá não foi ver ele. Falou, manda ele se lavar lá no rio. Manda ele se lavar no rio. O rio mais sujo que tinha lá. Aí ele saiu reclamando, poxa vida, por que não me mandaram, por que não me mandou lavar pelo menos no rio Abana e Farfar, né? Os rios que tinha lá, mais limpos, será que não tinha rios melhores do que eles? E tudo, reclamou ali, e foi, deu os mergulhos 7 vezes como falou a palavra de Deus, o homem de Deus. E ele foi puro e ficou limpo. Ele ficou limpo. E o ajudante dele, o obreiro dele, tinha um olhar, imagine você vê acontecer milagres, você vê Deus agir, e você ainda ficar com os olhos fixados nas coisas do mundo. Eu não estou dizendo que você não tem que orar para acontecer um milagre financeiro na sua vida. Você deve orar. Eu não estou dizendo que você não deve orar para que Deus venha te promover no teu trabalho, para que Deus venha te honrar financeiramente. Você tem que orar sim, mas só que além disso, você tem que estar com os olhos nas coisas do céu. Amém, povo de Deus? Amém? A sua oração tem que ser o quê? Uma oração voltada para a tua salvação. Para a tua salvação. A minha oração tem que ser, Senhor, me salva. Me salva, me ajuda. Me ajuda a romper em fé nessa jornada. Porque o mundo, cada dia mais, ele está sendo caído. Por isso que lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Senhor diz ali, na palavra dele, através do apóstolo Paulo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus, a glória do Evangelho. E é verdade. Hoje as pessoas, você fala de Deus para as pessoas, há uma resistência muito grande. Você fala de salvação, você está falando uma língua que eles não sabem. Eles querem saber de prosperar, eles querem ver, vou na igreja, porque lá na igreja Deus vai mudar a minha história. Nós precisamos entender que nós precisamos chegar aqui para que Deus venha transformar nosso coração, para que sejamos realmente transformados, sejamos nascidos de novo. Amém, povo de Deus? Precisamos nascer de novo, nascer de Deus. Não foi uma resposta que Jesus deu para Nicodemos? Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de quem? De Deus. Existem muitas campanhas nas igrejas, não é verdade? Campanhas para encher a igreja, campanhas para a pessoa, você vai fazer isso e Deus vai fazer isso. Você vai trazer isso e Deus vai te dar isso. Mas você não vê uma campanha de salvação, vê? Você não vê a pessoa falando, vamos fazer uma campanha aqui de salvação.
A campanha para que você venha receber o Espírito de Deus, para que você venha nascer de Deus. Então tudo isso, eu não sei se você pode entender, mas quando você entrega a sua vida de verdade ao Senhor, Deus Ele sabe. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto você está buscando o Senhor, Deus Ele está contemplando o seu filho que está desviado. Quando você está buscando o Senhor, Deus está contemplando o seu marido que não quer vir para a obra dele, que não quer vir para a igreja. Quando você está entregando toda a sua vida a Ele, Ele está vendo a sua esposa que está lá desviada. Ele está vendo o seu filho, está vendo a sua filha. Deus Ele sabe tudo que nós precisamos. Antes de você abrir a boca para orar, Ele já sabe o que você vai pedir. Ele sabe o que você precisa. Amém? Então nós precisamos focar nas coisas espirituais, nas coisas do céu. E Deus Ele vai fazer o mais. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais? E o mais Ele fará. E o que é o caminho? Quem sabe o que é o caminho? Alguém sabe? É o que você entregar ao caminho? É a tua vida. Sem reserva. Sim ou não? A pessoa pensa assim, não, eu quero sim, mas porém isso aqui não. Eu posso até ir para a igreja, mas isso aqui não. Isso aqui eu não deixo mesmo. Isso aqui não adianta mesmo que eu não vou deixar. Então não é entregar. A vontade é de Deus, tem que permanecer, não é a nossa. É a de Deus que tem que permanecer. As pessoas precisam colocar isso na cabeça, meu irmão. Então, quando nós colocamos a mão no arado, quando nós estamos aqui buscando o Senhor, nós precisamos deixar que Ele coloque as mãos dele sobre as nossas mãos. Amém? Ainda que você sabe, você que é professora, você que é advogado, advogada, você que tem aí um curso superior, você sabe se comunicar, você sabe muitas coisas, mas você precisa deixar as mãos do Senhor sobre a sua vida, porque aí você vai ver, você vai atirar na direção certa. Amém? Você vai ver Deus fazer coisas grandes na sua vida, coisas extraordinárias na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, aonde você quiser que aconteça o milagre, você vai ver Deus agir. Por quê, pastor? Porque você se colocou nas mãos dele, na dependência dele. Você disse assim, ó, Senhor, eu sou fraco, sou pequeno, mas eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha abençoar. E foi isso que aconteceu ali. Esse homem chegou até o rei, aliás, até o profeta. Ele chega e o profeta coloca as mãos sobre ele. Acontece algo sobrenatural ali, né? Uma pena que ele feriu a terra somente 3 vezes. Somente 3. E é às vezes que a pessoa, né, ela está almejando algo, ela vem aqui, ora, como eu falei, e diz assim, tá bom, eu já orei. Não, passar às vezes, você que pode, madrugadas, orando, né? Mas não aconteceu, mas pela sua fé já aconteceu. Amém? É assim que tem que ser, meu irmão. É assim que tem que ser, minha irmã. Perseverança. Eu não sei se você entende, Caleb, aos 85 anos de idade, ele diz assim, olha, a minha fé, o meu chamado, a promessa de Deus na minha vida, está viva, como se, olha, ele diz assim, eu estou com 85 anos, não é isso? Quando ele recebeu a promessa, ele estava com quanto? Com 40, não é isso, pastor André? Passou um tempo, ele estava com a mesma fé. Um homem já idoso, mas estava com a mesma fé que ele recebeu. A mesma promessa estava no coração dele. O que ele disse? Olha, nada desviou o meu foco. Nada desviou o meu olhar naquilo que Deus tem para mim. E Deus tem a salvação por mim, Deus tem a salvação para você, Deus tem recursos sobrenaturais em nossas vidas, o que nós não temos.
E às vezes nós achamos que somos alguma coisa, pastor. Nós achamos que sabemos alguma coisa. Não, nós não sabemos nada. Esse rei entendeu. E ele se coloca ali. E tudo que o homem de Deus estava falando, ele faz. Tudo. Ele falou, ó, faz isso com arco. Sim. Agora você vai atirar. Ele abriu a janela e atirou na direção. E o que nós temos que fazer? Existem pessoas que estão sem foco, irmã Dirlene. Pessoas sem foco. Elas estão aqui, estão numa campanha, mas elas estão sem foco. Sem foco. Eu não sei o que eu quero pedir para mim. Eu já falei. Peça um encontro com Deus. Tenha um foco no encontro com Deus. Porque não adianta a pessoa fazer campanha. É ou não é verdade? Eu vou fazer uma campanha porque eu quero um carro. Amém? É a fé da pessoa. Eu não vou jogar cal na fé da pessoa. Mas o que adianta? Ela ter ali um carro, sim ou não? Ela for abençoada com um carro, mas ela não ter um encontro com Deus. Ela não ter uma vida com Deus. Então o mais importante, Mateus capítulo 6, versículo 33, fala que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não é verdade? Porque existe 3 coisas, meu irmão, que o homem mais almeja. Foi o que Jesus falou. 3 coisas que o homem mais almeja. É a veste, a comida e mais o quê? Mais o quê, igreja? Jesus falou que não podemos andar ansiosos pelo que há vez de comer, beber e... É isso, né? Existem 3 coisas que o homem às vezes fica lutando por aquilo. A comida, a vestimenta. Jesus, ele fala que não andeis ansiosos pelo que há vez de comer e o que há vez de beber e o que há vez de vestir. Por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe o que você está precisando. Eu não sei se você... Já aconteceu isso com você, mas às vezes eu estou precisando de uma coisa, a Luciana sabe que eu estou falando aqui, que eu não estou mentindo. Às vezes eu estou precisando de uma coisa, e às vezes eu vejo ali e falo, poxa vida, eu estou precisando disso aqui. Aí passa ali quando vê a pessoa, fulano, eu estou com isso aqui, você sabe. Então, o próprio Deus, Ele sabe do que a gente está precisando. Ele sabe. Por que Ele sabe? Ele sabe todas as coisas, mas nós precisamos nos lançar nele, deixar a nossa vida sobre as mãos dele, sobre as mãos do Senhor. Mas isso é sem emoção, é com fé. Não é assim, mas minha vida está na mão do Senhor, está tudo bom. Não, é com fé, é agir segundo a palavra de Deus, agir segundo a vontade dEle, a vontade dEle prevalecer na nossa vida. Amém, povo de Deus? Deixar o Espírito do Senhor guiar a nossa vida, deixar a mente do Senhor ser a nossa mente. Amém? Deixar as atitudes nossas sobre a direção de Deus. A Bíblia fala que aquele que é guiado pela carne é inclinado para a morte, mas aquele que é guiado pelo Espírito é vida. Sim ou não? Eliseu foi guiado pelo Espírito. E às vezes, como eu falei, Geazi era guiado pela carne, porque, sim ou não, o que ele recebeu? Ele ficou leproso. A gente lê a Escritura, a gente vê ali o acontecimento ali, ele ficou leproso, cheio de lepra. A lepra se apegou a ele. Por quê? Carne, inclinação da carne, morte. Então precisamos, meu irmão, eu acho tão bacana a gente vir à igreja, né? Olha, tem uma campanha, bom, forte, é muito bom você vir na igreja, trazer alguém, mas o mais importante é a gente praticar a palavra do Senhor. Não ser somente ouvinte. Eu ouvi, falar, olha, eu quero uma vida com Deus. Eu quero nascer de Deus. Eu quero ser guiado por Deus. E isso tem sido difícil, não é verdade? Muito difícil, mas não impossível. Por quê? Porque se você deixar o Espírito de Deus agir sobre a tua vida, você vai conseguir dizer não para a sua carne. Você vai conseguir dizer não para a sua vontade. Você vai conseguir dizer não para o mundo lá fora. Porque o mundo nos pressiona a cada dia
a viver como ele vive, como é o mundo. A cada dia mais o mundo ele tem se contornado distante de Deus. O mundo, eles estão pregando que deve ser assim, eles querem empurrar por nossa goela abaixo, que tem que ser assim, que o pecado tem que ser aceito. Eles vêm até com uma certa teologia, que tem que ser assim, que não sei o quê, que é certo isso. Não, meu irmão, fora da palavra de Deus não há vida. Fora da palavra de Deus não há vida. Eles estão tentando implantar na igreja coisas escandalosas e nós temos que aceitar, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Se você olhar os homens de Deus do passado, João Batista, vai perder a cabeça, mas vou falar a verdade. É ou não é verdade? Meu irmão, vou falar a verdade. Sim ou não? Ele tinha que concordar com Herodes? Não. Ele falou assim, está errado e pronto. Essa aí não é a mulher de Herodes. Está errado. Cabecinha rolou. Mas ele foi o quê? Foi para a glória. E assim tem que ser na nossa vida. E às vezes, nós temos observado um outro evangelho aí. Um evangelho que tudo pode. Mas Deus é amor. Nós estamos no tempo da graça, meu irmão. Não, pode fazer, porque Deus... Não. Jesus ensinou totalmente o contrário. Nós temos que ser luz. Imagine se nós chegar aqui no altar, pregar uma coisa, chegar lá fora e viver outra. Nós vamos estar do mesmo jeito que o povo lá fora. As pessoas não vão ver luz. Vão viver na escuridão da mesma forma. Então nós temos que combater o pecado. Temos que falar não e não. É pecado e pronto. Às vezes vem pessoas querendo que a gente agrada a elas. Falar, não, mas é assim, irmão, é assim, e tudo. Meu irmão, todos os caminhos levam a Deus. Por um lado, sim, todos os caminhos levam a Deus. Sabe por quê? Porque todos nós temos que comparecer perante a Deus. Aí as pessoas, não, senhor, esse negócio é assim. Não, nós precisamos nos colocar na direção de Deus. Está certo, povo de Deus? Nós precisamos, ainda que eu sei fazer alguma coisa, mas eu vou consagrar isso que eu sei a Deus. Eu sei fazer isso. Por exemplo, eu estou ali com o presbítero Pedro, um ótimo pedreiro, né? Imagine se ele falar assim, eu sei fazer e foi eu que aprendi assim, e tem que ser. Não, eu creio que, eu sei disso que ele é um homem de Deus, ele coloca os trabalhos dele na mão de Deus, né? É um homem perfeccionista no que ele faz. Ele vai lá fazer alguma coisa, ele sabe que é Deus que está dando aquele dom para ele, Deus que está usando ele para trabalhar, é ou não é verdade? Porque ele está se colocando nas mãos de Deus. É o que tem que ser na nossa vida. Tudo que nós fazemos, uma vez, algum tempo atrás, eu trabalhava fazendo esse papelzinho que você enxuga a mão aí, não tem esse papel toalha? Eu trabalhava numa fábrica de papel toalha. Então a gente fazia todo o processo, né, das bobinas e tal. Aí eles ficavam me observando, eu trabalhando ali. Aí tudo que saía, eles me chamavam e falavam assim, ô Fábio, faz isso para mim. Aí eu fazia. Fábio, eu vou te colocar a trabalhar ali. Aí eu fazia. Aí um dia teve um rapaz que falou para mim assim, eu não te entendo, rapaz. Eu falei, por que você não me entende? Ele falou, aonde que te coloca, você dá certo. Aonde que te coloca, você vai embora, você desenrola. Eu falei, meu amigo, eu sou apenas um instrumento. É ou não é verdade? Instrumento de Deus. E ali dentro daquela fábrica foi ganho almas. Através da minha vida para a glória de Deus. Foi ganho almas. Tem um rapaz que trabalhava comigo na época. Eu estava evangelizando um outro. Ele passou perto de mim e falou, esse negócio de igreja aí está por fora. E sentou para lá e me falou, eu não concordo com isso, que não sei o quê. Eu falei assim, amém. Passou poucos dias, ele pediu para me orar por ele lá na fábrica. Ele me chamou lá na oficina da fábrica, me chamou lá no canto e falou assim, faz uma oração por mim aqui. Eu falei, o que está acontecendo, meu amigo? Não, ora, coloca a sua mão sobre a minha cabeça. Ora por mim, que eu não estou aguentando mais essa vida. Ele mexia com muita droga, essas coisas e tal. Eu orei por ele. Hoje, ele toma conta da congregação lá onde eu morava. Amém? O pastor da cidade foi embora, ele ficou lá tomando conta da congregação. Mas sabe por quê? Flecha. Seja uma flecha nas mãos de Deus, aonde você for. Aonde você for. Amém? Havia um menino lá que estava desviado dos caminhos do Senhor, mas desviado mesmo, não querendo saber. Você falava de
um menino que o pai ensinou, cresceu na igreja e tudo. Falava de Deus para ele, não queria nem saber. Eu falei, meu Deus, me dá sabedoria para me ganhar esse moço de volta para o Senhor. Me dá sabedoria. Aí eu chegava perto dele, sentava, e ele falava de outras coisas. Eu conversava com ele numa boa. Em um certo momento ele falou, me ajuda, eu não estou aguentando mais, eu não sei mais o quê, e tudo. Eu estou vivendo assim, assim, assim. Eu falei assim, meu irmão, não está perdido. Vamos fazer o seguinte, você vai regularizar a sua situação com essa moça, você vai casar com ela, nós vamos te ajudar e tudo. Pergunta a minha esposa ali, hoje está casado, vai enterar o segundo filho, um menino de Deus, né, Lu? O menino está na presença de Deus. Então seja uma flecha na mão do Senhor, aonde você for. Amém? Aonde você for. Chega lá, as pessoas vão te olhar e falar assim, eu quero o Deus da vida desse homem, Deus da vida dessa moça, dessa mulher. Eu quero esse Deus para a minha vida. E foi assim, imagine se eu tivesse criticado o rapaz que falou que não queria saber, que não... Eu deixei, falei, Senhor, está nas tuas mãos, vamos orar. Eu orei, chegou um momento, ele falou, coloca a sua mão sobre a minha cabeça, porque eu não aguento mais isso. Hoje, às vezes eu vejo ele postando algo no Facebook ali, com a esposa, com os filhos, né? Os filhos dele ali, um moço de Deus, um rapaz de Deus, mas era todo perturbado, vendia droga, aquela coisa toda. Imagine se eu olho ele e falar, isso aí eu não falo mais de Deus para ele. A gente precisa o quê? Perseverar. Amém, igreja? Em nome de Jesus. E Deus vai fazer coisa grande para a glória dele na sua vida. Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Levante as suas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. A tua igreja, meu Deus, está aqui. A tua igreja, Pai, está aqui, Senhor. Então, meu Deus, usa eles como flecha. Usa, meu Deus, a tua igreja, Pai. Usa, meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite, como uma flecha, Pai. Coloque as suas mãos. Coloque, meu Deus, as tuas mãos sobre a vida dela, sobre a família dela, Pai. E aonde esse homem, aonde esta mulher chegar, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a vitória do Senhor seja certa, meu Pai, aonde ela for, meu Deus, que ela seja luz. Em nome do Senhor Jesus eu oro, meu Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada passo da vida dessa pessoa, Senhor. Aonde ela colocar os pés, o Senhor vem abençoar, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Usa, Pai, a tua igreja, os teus servos, meu Deus. Porque o mundo só não está pior, porque o teu Espírito está sobre nós, está sobre essa terra, meu Pai. E é por isso, meu Deus, que não está pior. Então usa, meu Deus, cada mulher, cada homem, meu Deus, cada jovem, Senhor. Em nome de Jesus, para onde que for, o Senhor venha usar esta pessoa como uma flecha limpa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Como diz ali no Salmo 127, meu Pai. Como diz no Salmo 127, Pai. A flecha do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu me coloco em tuas mãos, pois eu quero ser usado por ti, usado pelo Senhor. Aonde eu for, eu vou ver o Senhor brilhar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.